Olá novamente. Deixa eu só novamente aqui aparecer. Depois de tanto tempo, né, gente? Estou de volta. Eu prometo aqui continuar com a gravação dessas aulas da história iraniana. Eu tive um tempo aí de férias e depois os afazeres normais acadêmicos. Deixei a barba crescer, como vocês podem ver também. Talvez seja algo também mais dos tempos e também com relação ao tema, né? Quem sabe? É, Estamos afinal falando de toda a tradição, bela tradição iraniana. E hoje nos iremos concentrar num período já quando o Islã chega, né? O Islã, a gente deixou essa parte, esse fio no raciocínio passado, que consideramos aí os sassânidas, o último regente sassânida, e a chegada do Islã, quando ele rompe aí por Cassim, né, as grandes batalhas, a grande inspiração islâmica que o profeta renova nos seus seguidores e se alastra em várias regiões, isso no sul do Iraque atual, regiões da Síria, muitas regiões em confronto também em detrimento dos bizantinos. Também vai para a região nordeste, no chifre da África, com relações à região ali da costa hoje da Eritreia, do norte do Egito, norte da África e por assim vai. Agora, essa onda vai chegar também no sul do Iraque e depois vai chegar nas regiões iranianas, né? E haverá depois uma reação de alguns muçulmanos depois, eventualmente, que vão dar um renovado fôlego a um califado que se estabelece na capital, em Bagdá, que é o califado abássida. E aí leva-se uma idade de ouro, incorporam-se várias tradições, etnias, culturas. Então, se vocês me permitem voltar, hoje iremos falar sobre a chegada do Islã, aí, meados do século VII até mais ou menos meados do século IX, né? Temos aqui uma belíssima pintura do século XVII, aqui já na ótica otomana, né, retratando aí um dos momentos de um dos califas abássida, o Al-Ma'mun, retratado nos quintetos do poeta otomano Atay, né, nos quintetos do Ramsey. Só um momento. Bom, a ascensão dos muçulmanos vai se dar com algumas derrotas em cima dos sassânidas, que começou a ter momentos mais decisivos a partir de meados do século VII. Né? Temos aí a Batalha de Qadisiyah em novembro de 636, que vimos a derrota definitiva dos sassânidas, na época um filho de Farrokhzad, que era o Rustam, que se falava. Em 638, os muçulmanos já invadiram a venerável capital Ctesifonte, né, que a gente viu, capital dos sassânidas na Mesopotâmia, né, que muitas vezes era chamado pelos sassânidas como Assorestan, né. Depois a batalha de Navand, em 641, as alianças sassânidas se desfazem e eventualmente 650 o último imperador sassânida, o Yazdegerd, né, o Istigherdes III, foi morto e tenta fugir para as regiões mais ao leste. Aqui temos uma pintura belíssima de um dos momentos da Batalha de Qadisiyah de 636. Esses temas são renovados, são retomados, melhor dizendo, no grande épico persa, né, e outras crônicas. Bom, aqui a gente tem na época, já na época dos califados, por exemplo, na época de Omar, os muçulmanos foram liderados, primeiro momento baseados em Medina, né? A administração islâmica inicial vai deixar boa parte da realidade dos governadores, regentes locais, pedindo apenas lealdade, um tributo mínimo, né? Então a cunhagem local das moedas era amplamente baseado nas práticas administrativas anteriores locais, né?
Então, por exemplo, quando tomam sobre os sassânidas, nas práticas, por exemplo, a moeda usada na época de Yazdegerd III, continuaram sendo emitidos, né? Principalmente na região do Sistã, né? Na região mais oriental do Irã, e continuado, inclusive, provavelmente por seu filho e pretendente sassânida ao trono, claro que não chegou muito longe, o Pirosh, né? Bom, aqui temos uma transição posterior, né? As moedas, as chamadas dracmas, né? Que eram usadas de prata entre os sassânidas, começaram a ter um período de transição, usando moedas árabes sassânidas até o uso até o final do século VII. Né, em regiões desde o Fars, Khorasan, na região norte, Khuzestan, na região mais ao oeste, Mesopotâmia, por assim vai. Né? Então, por exemplo, depois os outros califas, depois de Omar, como Usman e Ali, e o Ali, inclusive o quarto califa, ele vai mudar a capital para Kufa, né? Perto de Hira, dentro dos territórios sassânidas, em 656. E muitos governadores árabes, muçulmanos, eles copiam moedas sassânidas nessa região. Né? Há o uso do retrato do soberano, né, que foi usado, mas incluindo já frases, fórmulas árabes aí em volta, nas margens, né, como vocês podem ver nesse dracma aí, que refere-se a em nome de Deus, né, Bismillah, e também usando em escrita arábica ou em pahlavi no nome, no lugar do rei. Então, essas moedas árabes sassânidas já demonstram um período aí de transição. Ao mesmo tempo em que Ali, o quarto califa, que vai ter um grande peso, porque ele vai ser considerado o primeiro imã entre os xiitas, ele muda a capital um pouco mais para leste, né, vindos aí de Medina e por assim vai. Bom, temos aí depois um período na época do califa Omíada, o Muawiyah, né? 661, 680, os primeiros conflitos, né? Alguns entendem que Ali deveria continuar sendo o califa. Né? E muitos deles se posicionam mais nas posições orientais e nas posições mais da Síria, mais a oeste, aqueles que apoiam, continuam apoiando o que vai ascender como califa Muawiyah primeiro. Né? Então, nesse mapa aí, que é por volta de 651, temos uma situação quase que dividida dos domínios verdes de Ali e aqueles mais majoritariamente apoiando o Muawiyah, né, em vermelho. Cabe dizer que o Ali ele era primo e cunhado do profeta Maomé, né? Então ele se torna aí considerado primeiro o imã dos muçulmanos. E depois, com o estabelecimento do califado do Muawiyah, depois que Ali chega a morrer, o califado chamado Omida, o califado vai ter uma série de mudanças. Né? Então você vai ter, primeiro, gradativamente um posicionamento mais de negação desses seguidores de Ali, né? Que é chamado Shi'ali. Né? O Muawiyah ele se torna o primeiro califa, depois é sucedido pelo seu filho Yazid I, depois o neto dele Muawiyah II, estabelece um governo omida, e isso vai ter um grande dilema, porque você tem a questão da tributação, que deveria ser amplamente estendido, agora você tem questionamentos com relação à lealdade de lideranças, como eu falei para vocês, e também até mesmo o sistema do divã, né, que era muito usado pelos califas anteriores. Como que seria isso usado, sendo que isso era uma prática muitas vezes vindos de uma tradição administrativa dos persas anteriores. Né? Então tem um elemento aí muito instável já na época do Muawiyah e depois na morte de Ali. E aí que a gente começa a ver já um período de, primeiro, de consolidação de uma divisão que vai ganhar cada vez mais monta em torno dos partidários de Ali, né, os Shi'ali ou os xiitas no leste, e aqueles que vão seguir depois rumo ao califado omíada, no caso aí já depois de 685,
do califado de Abd al-Malik, né? O Malik mesmo, ele tenta conciliar os dois lados, né? Ele é um califa omida, Marwânida, né? Que ele é a região um pouco mais dos curdos. Ele tenta estabelecer uma ordem com outras regiões, tentam reformar um sistema monetário mais abrangente, criando uma moeda bimetálica. Então era usado ouro, padrão ouro, remetendo às heranças dos romanos e dos bizantinos, chamado dinar, né, que vem do latim denarius, e o padrão prata, que foi copiado dos sassânidas com o nome de dirham, né, que em sassânida é dirham, e do grego conhecemos como dracma. As reformas de Malek, então, vão estabelecer uma cunhagem do mundo islâmico até mais ou menos aí já os tempos modernos. É muito interessante como é que ele tentou conciliar os dois sistemas, né? E aqui temos a imagem dele, já uma perspectiva mais com heranças bizantinas em ouro, né? Bom, as revoltas começam a ganhar monta, né, nas regiões mais ao leste, que era do califado, por exemplo, na região de Khorasan. Na imagem você tem um líder, né, que infla as pessoas para contestar a dominação do califado, o Abu Muslim Khorasani, né? Ele denuncia essa opressão que começaram a enxergar como aqueles sunitas e não xiitas. E a época de Abu Muslim, em 655, um califado novo já tinha estabelecido e mudado a capital para Bagdá, né, que seria a dinastia o califado dos Abastas. O califado omida ele ainda vai continuar até mais ou menos no século VIII, até depois aí a mudança de capital para Bagdá. Né? Mas houve grande descontentamento e várias acusações de opressão financeira administrativa e má gestão dos governantes omidas. Uma das rebeliões que as histórias mais sérias foi essa de Abu Muslim, Khorasan, e ele vai reunindo-se sobre a bandeira negra dos Abastas, remetendo a relações de sangue, sucessores de sangue do profeta. Eles tentam então promover uma revolução abasta, né? E eventualmente eles conseguem desalojar os omidas do poder, o que não significa que os xiitas chegam ao poder. Eles levam cultura xiita ao califado, mas haverá também ainda uma continuidade, né, do que tinha do califado omida, agora centrado na capital Bagdá, né? E aí é interessante ver aqui como o segundo califa Abasta al-Manshur ele vai estabelecer primeiro o poderio numa nova capital, né, que é a capital depois de 762 vai ser chamado a Madinat al-Salam, que vai ser a cidade redonda, Bagdá. Você tem praticamente nesse segundo califa Abasta a idade de ouro dos Abastas, né? Você já tem um estabelecimento e poderio contra as ameaças dos omidas na Síria, que restava, e também aí contra rebeliões no norte da África. Então também as influências abastas chegam a algumas regiões mais a oeste, contra o Império Chinês, que estava se avolumando na região da Ásia Central, inclusive em 751 a famosa Batalha de Talash, né, em que aliados dos túrquicos, que são aliados dos abastas, vencem algumas tropas locais aliadas à dinastia Tang chinesa. Então há uma expansão aí também de presença em direção à Ásia Central. O estabelecimento inicialmente do Império do Califado Abasta vai estar em Kufa, depois haverá uma mudança aí para gradativamente a Bagdá, como foi dito. O primeiro califa Abasta vai ser o Al-Safá. Ele termina o reinado dele em 754 e o irmão dele, que é o Al-Manshur, sucede ele, né? E Al-Manshur ele vai inaugurar então uma idade de ouro, né? Ele funda essa cidade Bagdá em 762, tornando-se uma das capitais, uma das cidades maiores do mundo, uma das mais centrais no mundo islâmico. Eu achei interessante a gente observar o seguinte: muitas vezes nós tendemos a resumir a história iraniana nesse período com relação apenas a questões
doutrinárias, questões xiitas, sunitas e por assim vai. Vejam, era muito mais uma questão política de poder que eram permeados do que propriamente algo tão rigoroso em termos de ortodoxia doutrinária ou não. É claro que, valendo-se uma situação de crise, Abu Muslim mesmo, ele alimenta muitos xiitas com a esperança de ter governantes xiitas. Agora, ao mesmo tempo, houve um sentido da continuidade de muitos califas omíadas, que quando eles se transferem para Bagdá. Na verdade, eu vejo o califado abássida quase como uma mescla de uma herança dos califados que vinha dos omíadas, que tinham já sofrido um processo de influência também dos bizantinos, junto com aquela cultura anterior persa, desde os sassânidas e anteriormente, que vão começar a preencher os quadros dos letrados, os quadros administrativos. Existe o cargo do vizir, por exemplo, vazir, que era uma prática sassânida, e eles se infiltram na estrutura administrativa dos letrados, né? Então você tem uma mescla de uma cultura islâmica que começa a se misturar com uma cultura persa. É isso que revitaliza, né? É isso que dá o brilho do califado abássida. Né, aqueles retratos na época depois de Harun al-Rashid e al-Mamur, você tem aí tudo isso retratado, né? Como é que você tem várias, inclusive muitos letrados, intelectuais, artistas, estudiosos que vêm da Ásia Central, das cidades da Ásia Central, perdão, eles dão um novo vigor, né, nas traduções de várias obras helênicas, de budistas, zoroastrianos, regiões orientais. Isso tudo compõe um centro de vitalidade, de conhecimento, de troca de conhecimento, de investigação, até racional, né, como os mutazilis têm dentro da tradição islâmica. É uma coisa extraordinária. Ela se torna praticamente um dos centros, né, de produção do saber, de trocas do conhecimento em todo o mundo, já no século VIII, século IX, né? E não é aí que eu gostaria de falar. Isso não é simplesmente questão, são árabes, muçulmanos, não. Você tem peças, você tem pessoas que vêm do Corásmia, afegãos, você tem bizantinos, você tem vários povos, iemenitas, Khorassanes, enfim, que se juntam. Isso inclui também muitos sunitas, xiitas. Então é uma coisa muito mais fluida, gente. É isso que eu gostaria de deixar claro. Bom, aqui a gente tem já o retrato do Harun al-Rashid, né? O Harun al-Rashid, ele vai depois suceder o neto al-Hadi, o neto de al-Mansur, que tinha antes precedido por al-Mahdi, e depois o Harun al-Rashid chega ao poder, eventualmente reinando de 786 até 809, considerado o maior califa abássida. E sob o domínio de Harun, os abássidas se estendem sobre a região da Ásia Central, transoxiana, chegam até o sul da Europa e do Marrocos. É impressionante como a extensão e vai incorporando esses elementos humanos, culturais, e grande troca de conhecimento. Né? Grandes construções de jardins são construídas em Bagdá, se torna o centro do mundo islâmico. Né, com fluxo de ouro de várias mercadorias na rota do transsaariana e também as rotas terrestres na Ásia. O Harun vai patrocinar muitos estudiosos, poetas e artistas. Né? As artes e a cultura nesse período no Islã emergem quase que para o seu auge. Né? Ele revela suas influências sassânidas e bizantinas na corte de Harun. Né? A administração se dava muito e a literatura muito centrada na língua persa, né, que foi poderosíssimo durante esse período. E o que eu acho muito interessante é o domínio, a hegemonia da família Barmakid, né, que são os Barmácidas, que tinham sido ligados ao templo budista de Naubiar, né, em Balkh, na região da Ásia Central. Veja como é que eles começaram. Você tem um exemplo poderosíssimo de influência não islâmica que bebeu de fontes muito diversificadas da Ásia Central, de Balkh, e que ganharam proeminência cultural e administrativa durante o período aí dos abássidas.
né? Você também tem uma grande expansão, visibilidade de Harun a outras partes do mundo, né? Ele envia uma embaixada a Carlos Magno, inclui muitos presentes como um elefante branco, né? E ele se estabelece praticamente como o governante mais poderoso da região do que a gente tem, considera hoje como Oriente Médio e além. A renovada Basta depois vai ganhar um outro fôlego que é praticamente o mais significativo e final, com o sucessor Al-Mamun, né? Já de 813 a 833, você tem o Marmun, ele vai apoiar sua expansão política militar, entre outras povos que depois vão ter uma série de contestações, não somente entre árabes, como também povos persianizados e túrquicos na região mais ao norte, mais ao leste. E aí, nisso aí, você começa a ter uma disputa por poder sobre quem deveria ter mais voz na corte, e começa a surgir povos túrquicos que compunham boa parte da casta militar, excelentes guerreiros, cavaleiros, né, das estepes, que começam a exigir uma voz maior na corte abasta. Né? Então, o Mahmud, que vai governar até 833, ele ainda conhece um período de renascimento cultural abasta como o do seu pai. Né? Foi inclusive durante o período do reinado de Mahmud que os primeiros grandes centros de tradução e aprendizado foram estabelecidos em Bagdá. Né? Grandes textos indianos, peças gregos, siríacos, todos foram traduzidos para o árabe. Né? Então floresce um aprendizado muçulmano. Né? A essa altura, Bagdá é uma cidade cosmopolita. Adeptos de todas as religiões se reuniam, discutiam os seus argumentos, seus méritos e contribuíam para o conjunto comum de aprendizado e de civilização. A economia se desenvolve, ela direciona e advém muitas das riquezas das rotas terrestres para os mares do mundo, em direção a Basra, aos portos do Golfo Pérsico, regiões centrais e leste da Ásia, através de Bagdá, e também Corásmia, e por assim vai. Nessa época, inclusive, tem grandes as traduções, como eu falo, que vem desde Galeno até Ptolomeu. Também há a montagem de uma grande casa da sabedoria durante essa época, considerada as maiores bibliotecas do mundo à época, aí de Al-Mamun. Depois de Al-Mamun, temos o governo de Al-Mutassin e Al-Mutawakil, até o irmão sobrinho de Al-Mamun. Eles foram talvez os últimos grandes períodos do Califado Abbássida. Depois vai ter uma fragmentação enorme, né, das regiões ocidentais e orientais ao norte. O Califado Abbássida, centrado em Bagdá, ele vai permanecer formalmente até 1258, né, quando Huleigo ele vem e destrói a capital Abbássida, que tinha um valor muito mais já de prestígio simbólico, que perdurou até 1258. Porque houve uma fragmentação das lealdades, né? O descontentamento que começou a vir depois de Al-Mamun, disputa pelo poder por comandantes e militares túrquicos, árabes e persas, né? O califa começa a ganhar áreas cada vez mais simbólicos de prestígio. Você já teve outras lideranças que começam a questionar a autoridade do califa em Bagdá. Na Síria e no Egito começam a surgir dinastias de comandantes e militares vindos da Ásia Central que declaram praticamente uma independência, né? Até mesmo essa independência de uma outra entidade política se dá em torno de Mossul, que é uma curta distância ao norte de Bagdá. Né? Basicamente em torno de dinastias de militares, de senhores locais que estabelecem uma autonomia de fato soberana. E claro, em último momento, apenas por questões aí de símbolo, de prestígio, remete a algum respeito à figura do califa em Bagdá. Nas regiões mais orientais, você tem uma autonomia cada vez maior se estabelecendo, né? Em torno de lideranças políticas locais. E nessas regiões da Ásia Central, regiões orientais, de Khorasan, regiões mais ali norte, na direção Corásmia, são cidades-estados muito ricas, né? Lembre-se vocês dos Barmécidas que vinham de Balkh,
E daí, outros guerreiros, no caso, por exemplo, os Tahíridas, e depois surge uma dinastia chamada Safáridas, que vem aí das montanhas do Afeganistão, eles começam a estabelecer uma influência e eventualmente a sua independência, coisa que depois eles vão, a partir de 861 em diante, os Safáridas eles tomam conta praticamente da administração e domínio de todas as regiões iranianas, tá? Então é interessante como é que é essa lógica, e deixa eu aqui só voltar para dar finalização, como é que essa lógica política, ela coexiste e permanece, apesar de formalmente, simbolicamente, temos ainda uma subordinação desses poderes políticos, militares, efetivamente, fiscais, né? Com relação a um papel simbólico do califa, que seria o sucessor do profeta Maomé, que vai perdendo a sua condição de ser o califa. Muitas lideranças diversas, várias partes do mundo, sultões, eles praticamente, alguns ignoram. Outras começam a surgir outras dissidências em regiões muito distantes, na Tunísia, no Marrocos, que não cabe a gente aqui refletir. Agora, o Irã não se esgota, a história iraniana não se esgota com os abássidas. Porque você tem outros povos, como os safáridas, que vêm, bebem da cultura persa. A língua persa talvez seja um dos maiores tesouros aí, que ainda continua, porque ela adota a escrita arábica, ela absorve os ensinamentos islâmicos, mas ainda ela continua com um grande teor nas expressões literárias, nas expressões artísticas. Os safáridas, por exemplo, que vêm das regiões montanhosas afegãs, e veremos que haverá os gaznávidas, entre outros, eles são influenciados pelo Islã, mas principalmente por essa cultura persa, língua persa. Então, as dinastias vão sucedendo nas regiões iranianas e ao redor, mas carrega-se a língua, a literatura persa continua. Ela não é dado fim com o declínio da autoridade dos abássidas. Ela permanece por séculos e séculos. Agora vai ganhar um teor islâmico. Agora, o teor islâmico nas regiões persas, no Irã, nas regiões ao redor, ela vai ter um teor singular, primeiro na questão aí da língua, né, da literatura, que eu acho que seja um grande marco aí da cultura da história iraniana. Apesar de vai ter do Pahlavi, que começa a mudar para o persa posterior. Também haverá também a entrada, eventualmente, com uma grande quantidade de povos muçulmanos, que não eram todos na região iraniana, de xiitas, partidários de Ali, né, inclusive no sul do Iraque também, onde teve a batalha de Karbala, com a morte de Ali, em Kufa, em Karbala, entre outros, seus filhos Hussein, Hassan, que são cultivados como imãs. Então surge um ramo de lealdades dentro do mundo islâmico diferente, porque eles acreditam que esses imãs são os verdadeiros sucessores do profeta. Ao contrário do que o outro ramo grande que vai surgir dos sunitas, que vai ter mais prevalecência aí nas regiões mais aí, grosso modo, mais as regiões aí ao oeste, na Síria, ao oeste em diante. Claro que isso não é simples assim, porque haverá regiões também sunitas ali na Índia, também na Índia também vai abraçar muito da influência xiita e por assim vai. Eu não estou aqui para discutir questões da história religiosa, doutrinária, estou interessado na história num aspecto maior, né? Então eu espero que tenha ajudado vocês um pouco a apresentar um pouco desse período abássida. A próxima aula veremos sobre o período dos safáridas. Então a gente tem aí de 861 até mais ou menos aí final do século IX, X, uma mudança, né, de outra dinastia, apesar de permanecer ainda no mundo islâmico, mas vai ter um teor todo próprio, que carrega as heranças também da cultura persa. Tá bom, queridos? Então a gente se vê na próxima aula. Obrigado.